como funciona a questão da definição de perfil do franqueado ideal para uma rede de franquias. Então, será que precisa, não precisa, como que faz, como que seleciona? É sobre tudo isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Olha, a primeira coisa que eu vou te contar é o seguinte, que talvez seja diferente do que você imagina, se você já acompanha o meu conteúdo aqui ou no Instagram, você sabe que eu tenho uma linha bastante defendendo assim todos os princípios éticos, toda a parte bem correta de um sistema de franquias, uma franquia séria, honesta, de longo prazo, sustentável. E eu vou te falar uma coisa que talvez você ache que não está alinhado com isso, mas está sim. Que é o seguinte, tem modelos de negócios, tem franquias que não precisam se preocupar com o perfil de franqueado, que não interessa o perfil, não precisa fazer a seleção de perfil. O que cair na rede é peixe, sério, tá? Mas não funciona para todos os negócios, nem para todas as franquias. Na verdade, isso funciona para algumas situações, algumas marcas, alguns tipos de negócio e também em alguns momentos da rede de franquias. Não é sempre assim, às vezes em todos os momentos do crescimento dessa rede que vai estar funcionando sem seleção de franqueados. E eu vou te explicar agora por quê. Porque normalmente a gente vê o seguinte, né? Para que a operação dê certo, para que a unidade franqueada dê certo, seja saudável, tenha sucesso, a gente precisa ter um franqueado com o perfil adequado para tocar aquele negócio. Então eu vou começar falando sobre o perfil adequado para cada negócio. Como que eu defino isso? O que é perfil adequado para o negócio? O perfil adequado é aquela pessoa que ela vai encaixar muito bem para ser a dona daquela unidade, porque cada franquia tem um dono, é o franqueado, então ele tem que ser um perfil. Por exemplo, vou colocar um exemplo exagerado aqui para ficar claro. Uma pessoa um homem que gosta de bar, de cerveja, de carro, de reforma de carro, aquela coisa de restauração e tal. Esse é o negócio que ele gosta, ele tem formação em engenharia mecânica e tal, e de repente ele vai assim, não, salão de beleza está dando muito dinheiro, então vou comprar uma franquia de salão de beleza. É claro que vai ter muita dificuldade dele ter aderência a esta franquia, vai ficar muito complicado esse negócio no médio prazo. Talvez nos primeiros dias, primeiros meses ali ele tenha animação, porque vai ganhar dinheiro, um negócio novo, mas depois no dia a dia, ele tem que ficar envolvido nos detalhes, nos pequenos problemas de um salão de beleza, da área de estética, das profissionais, das clientes, e tipo de procedimentos, e ficou bom, não ficou bom, equipamentos, é uma coisa extremamente desgastante. Então, o papel do franqueador é perceber isso, cara, isso não vai dar certo, porque às vezes esse franqueado ele vem porque ele está interessado, porque ele sabe que aquele segmento ganha dinheiro, ou ele ouviu falar que a tua marca tem alguém um outro franqueado que o conhece, que se deu bem e fala, não, isso aqui funciona muito bem, mas você como franqueador tem que identificar que isso não vai dar certo para ele. Tem outras questões de perfil, às vezes a pessoa não gosta de vender, não gosta de contato com pessoas e às vezes é uma franquia que é totalmente dependente do relacionamento humano, de conexões, de parcerias para fazer venda para o negócio funcionar. Então é uma pessoa também que não vai ter um perfil adequado para o seu negócio. Então quando a gente fala perfil, a gente está falando em perfil comportamental, como que é o jeito da pessoa, o estilo da pessoa. Tem franquias que são bem focadas em tem que ser um negócio muito organizado, de procedimentos, muito sistemático, e às vezes você pega uma pessoa que é expansiva, é muito boa de relacionamento, de conversa, de vendas, mas ela não é tão boa na parte de organização. Então ela vai ter um perfil que está alinhado com o que seria bom para aquela franquia funcionar. Então, fazendo assim uma lista das características que você deve considerar na hora de definir um perfil. Quais são as atitudes, o perfil comportamental dessa pessoa. Às vezes essa questão pode ajudar muito quando você tem uma ferramenta de análise de perfil comportamental, como o próprio nome já diz. Então existe, por exemplo, o DISC, tem o pessoal da Solute Brasil, até vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. É uma ferramenta muito utilizada para franquias, eles têm bastante experiência com franquias, então o que você pode utilizar? Definir um perfil do seu franqueado, um perfil comportamental, e você vai buscar franqueados com aquele perfil, porque aquele perfil você sabe que dá certo. E como que eu vou saber qual que é o perfil
perfil. Às vezes é você mesmo que teve sucesso com aquele tipo de negócio, com o teu jeito de ser, ou com os teus gerentes, ou com gerentes, né, de unidades próprias que você tem. E quanto mais unidades você tem, você vai refinando isso. Talvez você no começo identifique um perfil e depois você vai refinando, vai encontrando perfis que são mais adequados. Então essa é a questão comportamental, ser mais proativo, mais executor, mais planejamento, mais braçal, né? Mais operação, mais estratégico. Então você tem que tentar esse perfil comportamental, a primeira coisa. Não é a primeira coisa, é a primeira coisa dessa lista. Depois tem um segundo ponto, que é o perfil de formação. Então para alguns tipos de negócio é legal que você tenha o franqueado ideal, que ele tenha uma formação em determinada área. Se for falar de clínicas odontológicas, talvez você ter um franqueado dentista que tenha essa formação facilite. Talvez não seja obrigatório que seja dentista, mas se você colocar, como a gente está traçando aqui, um perfil ideal, pode ser um ponto favorável. Então a formação, né? Qual que é a formação, qual que é a habilitação dessa pessoa, se vê se ela tem uma boa aderência para a tua franquia. As experiências anteriores, então às vezes a pessoa sempre trabalhou com vendas e você precisa de um franqueado que tenha uma habilidade comercial, encaixa bem. Às vezes a pessoa foi funcionária pública de uma parte lá, bastidores de um órgão governamental, de ficar só organizando arquivos e não sei o quê. E você precisa na tua franquia alguém que seja comercial e tal. Então essa experiência dela está bem desalinhada com o que você precisa. Veja que quando a gente está procurando um franqueado, a gente não está procurando um funcionário e não é um concurso, né, em que não tem essa característica, está arriscado. Definir o perfil você vai definir aquele que seria o ideal, que tem mais chances de sucesso para o teu negócio. E daí você vai analisando os pontos que tem aderência, convergência e o que não tem. Se você pega alguém, não tem a formação na área desejada, não tem a experiência desejada, não tem o perfil comportamental desejado, a chance de dar errado é muito grande. Mas, puxa, ele tem o perfil comportamental aqui, é muito adequado, a experiência é muito adequada e a formação não é de outra área. Será que dá para encaixar? Então tem uma questão muito subjetiva, flexível aqui dentro dos limites que quem impõe? Você como franqueador. Talvez você fale, não, eu quero que todo franqueado meu seja dentista. É raro acontecer isso, né? Mas só dando como um exemplo aqui hipotético, tá? Até porque muitas empresas dessas, clínicas odontológicas, academias, colocavam, para ser franqueado de academia eu quero um educador físico de formação e tal. E foi analisado estatisticamente que as unidades franqueadas de uma rede muito grande, que tinham um melhor desempenho, melhor resultado, eram de pessoas que tinham formação em administração e não em educação física. Então, falou, opa, vamos mudar aqui o nosso perfil, vai amadurecendo, tá? Então, recapitulando, perfil comportamental, o perfil de formação, o perfil relacionado à experiência, o perfil relacionado agora a capital. Se a pessoa tem o capital necessário e suficiente para isso, às vezes a pessoa quer muito, ela tem todo o perfil, mas ela não tem o capital, então ela vai ter que pegar um financiamento. Será que compensa? Ela vai começar esse negócio, já corda no pescoço, você tem que analisar o teu modelo. Mas então, se ela tem condições financeiras, sim ou não, isso é importante. Às vezes tem franquias que preferem pegar alguém que aquilo vai ser o negócio da sua vida, que se aquilo ali não der certo, né, ela vai ter muita dificuldade. Então, eu quero esse franqueado que ele vai se dedicar. Outras não, falam, não, eu quero alguém que já está com a vida ganha, ele só vai comprar a franquia, mas que, né, com uma complementação de renda, que se não der certo, tudo bem. Então, depende dessas características, você que vai definindo. Eu estou colocando os critérios, né, e você vai, nesse critério aqui, dinheiro, capital disponível, como que é na minha franquia, o que eu vejo, o que funciona bem. Então, eu estava falando do critério financeiro, capital disponível, tem um outro critério agora que é o tempo disponível. Quanto tempo que ela vai se dedicar? Então, dependendo do tipo de negócio, você fala, não, pode ser um cara investidor, que ele vai acompanhar o negócio lá 1 hora por dia, só para gestão, mas ele vai colocar um gerente. E tem negócios que isso não cabe, não permite ele ser só investidor, ele tem que estar envolvido na operação, tá? Então, nesse modelo de negócio que não permite que ele esteja só numa gestão, só como investidor, a dedicação nesse perfil, quantas horas por dia você vai dedicar? Nós precisamos que você esteja pelo menos 6 horas por dia na operação da sua unidade franqueada, senão ela não vai funcionar bem. Nós já sabemos disso como franqueadores. Então, esse é um outro ponto
do perfil, tá? Coloquei aqui 5 itens, então registra tudo isso aí, o perfil comportamental, de formação, de experiência, de capital financeiro e de tempo disponível para ele atuar na operação do seu negócio. Com isso você já traça um grande perfil, você diz, pô, para minha empresa o que eu preciso? Isso, é esse aqui o perfil que eu quero. E daí você vai fazer a seleção de franqueados de acordo com cada um desse perfil. Tem dinheiro? Deixa eu ver o teu extrato. Tem tempo? Me mostra aí como que tá a tua rotina, quais são os teus compromissos. Perfil comportamental, faz o teste, tua formação, me manda o diploma, né? Então, tudo isso é possível. Tem experiência, me relata, me traz tua carteira de trabalho. Então, você pode, como franqueador, exige tudo isso para fazer essa seleção do perfil da pessoa, né, interessada para ver se encaixa no teu perfil. Tem uma questão que vai acima de tudo isso, que é a questão de valores e princípios. Porque não adianta a pessoa ter tudo isso e ela tem valores diferentes. Podem ser diferentes, mas não podem ser contraditórios com os seus. Com os da sua marca, né? Normalmente os valores da sua marca são os seus valores pessoais que o empresário, o dono, os sócios colocam e impõem para aquela marca. Então hoje existem muitos posicionamentos políticos, culturais, né? Então às vezes você é totalmente de uma linha de pensamento, de valores, de crenças, né? No sentido de no que você acredita como certo e errado. Quando eu estou falando de valores, é o que você acredita que é certo, o que você acredita que é errado. E tem coisas que ninguém precisa saber, não está envolvido no dia a dia do negócio, mas tem coisas que elas vão estar envolvidas com o negócio. E essas coisas, se forem conflitantes, então você já me entendeu aqui. Eu nem vou dar exemplo para que esse vídeo já não vire um problema, né? Hoje, qualquer coisa que se fala, que se coloca, já gera uma polêmica, né? Um cancelamento. Então, mas você entendeu bem, se é uma pessoa, ela está com todo o perfil, mas ela tem valores e princípios contraditórios com os seus, com os da sua marca, no médio prazo isso aí já vai dar problema. Às vezes é no curtíssimo prazo, já vi acontecer, tá? Então você tem que analisar essa questão. Antes de tudo, não adianta ter todo o resto. Se o cara não tiver dinheiro, você pode ver se ele pode emprestar, se faz sentido. Se ele não tiver a formação, ele pode contratar alguém para ajudar. Enfim, tudo dá para resolver, mas valores e princípios não dá, são inegociáveis. Então você já entendeu quais são os itens que você tem que analisar na hora de definir um perfil. Você já sabe como que você pode analisar esse perfil e você sabe o que está acima de tudo, valores e princípios alinhados ou pelo menos que não sejam contraditórios com os seus. Só que eu falei aqui o seguinte, tem situações em que você não vai selecionar um perfil, você nem vai definir um perfil, o que entrar lá tá valendo. Sério que existe isso? Sim. Sério, a gente não pode fazer isso para todas as marcas, para todos os momentos, mas tem uma história clássica que eu gosto de comentar, que é da Cacau Show. No início eles tinham uma grande produção, uma indústria, né, tinham que distribuir aquilo lá. Eles sabiam que qualquer ponto bom, a marca era, continua sendo, né, mas já era muito forte, tinha um apelo muito grande, eles estavam ali sozinhos num segmento que eles se posicionaram. Então se tiver um ponto bom, a gente coloca lá o produto e vende e tem sucesso. E eles precisavam o quê? Uma produção grande, tinha que escoar aquela produção. Então eles precisavam ter muitos franqueados para ocupar o mercado, escoar toda aquela produção da fábrica. Qual que era o requisito? Era ele conseguir um ponto bom. Todo o resto ali era secundário, então não me interessa muito. Cara, entra, você tem um ponto bom, você tem dinheiro? Entra. Porque eles sabiam o seguinte, se esse cara não der certo, mas com um ponto bom, com o nosso produto, com o nosso marketing, é muito difícil ele não dar certo. Mas mesmo que ele não der certo, é fácil para a gente repassar. Repassar a franquia é vender uma franquia que já está em operação para um outro franqueado. É fácil a gente fazer isso. A gente precisa fazer a máquina girar, ter uma rede grande. E tem hoje outras franquias, boas franquias, que adotaram a mesma estratégia. E isso não tem problema. Não tenho nada contra isso. O que não pode ser feito é você colocar uma estratégia dessa, às vezes, por uma operação complexa, um restaurante de grande porte. Você coloca todo mundo para dentro. Cara, não vai durar nada ali, não aguenta um mês para decolar, porque é uma operação muito difícil, exige muito. Então, se o perfil lá for muito diferente do que é o adequado, a chance de dar errado logo na largada é muito grande. Daí você não consegue nem fazer o repasse, porque ele já começa, já queima o ponto, já queima a marca, é terrível. Então, existe sim a possibilidade da gente estruturar um modelo que eu não me preocupo com o perfil, mas quando eu me preocupo, você já sabe agora os critérios que você deve utilizar, estruturar, o que está acima de tudo e como que você vai desenhar esse perfil e como que você vai selecionar esses franqueados para a sua rede de franquias crescer com sucesso e com sustentabilidade no médio e longo prazo.
Esse vídeo aqui ele é decorrente de muitas perguntas que foram me fazendo lá no Instagram, então se você tem dúvidas sobre franquia, sobre como franquear o seu negócio, me manda lá no Instagram, que sempre ou eu vou respondendo por lá, ou se tiver perguntas que precisam ser mais complexas, mais profundas, eu venho e respondo por aqui e aviso todo mundo lá no Instagram. Valeu? Até a próxima! Se você gostou, compartilha, curte e não deixe de se inscrever no canal.